Vamos estabelecer conexão com a repórter Beatriz Frenner. A Bea vai trazer em primeira mão aí para nossa audiência os resultados de uma pesquisa eleitoral que saiu na manhã de hoje, mostrando como está a corrida ao governo do Paraná. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas que acaba de ser divulgado. Bom dia para você, Beatriz. Bom dia, Rafa. Bom dia, Riva, também a todos. Exatamente, o Instituto Paraná Pesquisas, então, acaba de divulgar esse estudo que foi encomendado pela Band TV e mostra que o atual governador, candidato à reeleição, Ratinho Júnior, pelo PSD, subiu 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Já Roberto Requião teve uma queda de 2%. Isso levando em consideração os votos válidos. Então, tem esses dois extratos, o que traz os votos válidos e aquele que exclui os entrevistados que responderam que votariam branco, nulo ou que não souberam responder. Então, nessa pesquisa estimulada dos votos válidos, Ratinho Júnior do PSD tem 67,1% das intenções de voto, seguido de Roberto Requião do PT, que aparece com 28,3%, Ricardo Gomide do PDT tem 3% das intenções de voto e professora Ângela do PSOL 0,5%. Esses são os principais colocados aí, os 4 primeiros colocados nas últimas pesquisas, e a gente sempre vem divulgando informações sobre esses candidatos. Os entrevistados também foram questionados sobre os candidatos em quem eles não votariam de jeito nenhum, e nesse caso o Requião aparece com o maior índice, em que tem 42,6% de rejeição, um índice aí bem significativo de eleitores que não votariam de jeito nenhum no candidato petista. A pesquisa também revelou novos números em relação à disputa para o Senado. Mostra Álvaro Dias do Podemos liderando esse embate com 31,7% das intenções de voto. Sérgio Moro, candidato do União Brasil, aparece com 27,2%. Na sequência vem Paulo Martins, do PL, com 11,4%. Orlando Pessutti, do MDB, com 3%. Os demais candidatos pontuaram menos de 3%, entre eles, então, Rosane Ferreira, do PV, Aline Sleutis, do PROS, Desirê Salgado, do PDT, Dr. Saboia, do PMN, Roberto França, do PCO e Laércio Matias, do PSOL. Essa pesquisa ouviu 1.410 eleitores presencialmente, foi feita entre o dia 31 de agosto e 5 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Rafa. Obrigada pela informação, Bea. Tá aí, portanto, né, o resultado. A gente reforça também na disputa presidencial, de acordo com a Paraná Pesquisas, né, Bolsonaro ampliou a liderança com 48,6% das intenções de voto, cresceu 1,6% em relação a Lula, que caiu de 30% para 28%. Ciro Gomes tinha 5,7% em junho, chegou a 6,5%, e Simone Tebet foi a única que cresceu fora da margem de erro. Passou de 1,3% para 4,3% das intenções de voto. A AB já registrou, né, Riva? Mas não custa a gente lembrar que foram 1.410 eleitores ouvidos de forma presencial entre 31 de agosto e 5 de setembro, margem de erro 2,7 pontos, nível de confiança 95%. É isso. Foi uma pesquisa contratada pela TV Band Paraná. Rivaroli. Rafa, vamos lá. O que nos chama a atenção é, se você abrir a pesquisa depois você vai esmiuçar, você vai ver que o Ratinho Júnior cresce também na espontânea. Quer dizer que o nome dele é o mais lembrado. Espontânea é aquela assim, quem você vota? Fulano. Os candidatos são esses, essa é estimulada. Os candidatos são esses, em quem você vota? Aí a pessoa vem e traz outro nome. E ele cresce em absolutamente todos os cenários, mostrando que a campanha eleitoral que é realizada por ele neste momento tem dado o resultado certo. E qual é a campanha eleitoral que tem feito Ratinho Júnior? Do não ataque, da não resposta. Toma a pancada e fica quieto. Por quê? Para quem está numa eleição plebiscitária, que é o caso dele, para uma reeleição, que é sim ou não, é mostrar a realização, aquilo que fez, aquilo que não fez e o que vai fazer a partir de agora e como projeto futuro do Estado do Paraná. É isso. E normalmente, e aqui sempre vou frisar isso, na campanha de reeleição tende a se repetir ao candidato que está em busca da reeleição o mesmo índice de aprovação que ele tem do governo. Se o governo está bem avaliado e o governo dele, as pesquisas têm mostrado de 65% a 70%, a tendência de votação é a mesma.
porque as pessoas não vão arriscar se elas bem avaliam aquele governo. E outras que poderiam votar em outros candidatos, veem essa boa avaliação, concordam com essa boa avaliação ou não, escolhem seus candidatos e normalmente tendem a ir com o restante da população. É assim que acontece. O embolo maior, Senado Federal. E ali mostra que na espontânea também a coisa tá bem empatada, Rafa. Tá todo mundo muito perto. Isso mostra que essa ideia de ataque do tipo eu sou o mestre e ele é o aprendiz já mostrou esgotamento. Mostra um certo esgotamento por parte do eleitorado. Esse discurso já não está colando mais, vai ter que achar outro. E nos últimos dias, desde que houve lá a chegada da polícia e tudo mais, né, da Justiça Eleitoral à casa de Sérgio Moro, você tem notado uma mobilização em volta dele. E ele está sabendo explorar isso em campanha, tanto é que nessa pesquisa dá uma subidinha. A respeito da pesquisa ao Senado também, né, Riva? Mostra, só para lembrar, Álvaro Dias do Podemos com 31,7%, Sérgio Moro do União Brasil com 27,2%, Paulo Martins do PL 11,4% e os demais candidatos abaixo de 3%. O Paulo Martins ainda não conseguiu colar a imagem do presidente da República dele. Até porque vale lembrar, a intenção de voto no presidente da República atual, o Jair Bolsonaro, na comparação com a última eleição, é menor. Ele chegou a 76% de votação aqui no estado. A pesquisa mostra 48,6% de intenção de voto em Bolsonaro. Nós estamos falando quase 30% a menos, Rafa. Quase 30% a menos. Né? Quase 30 pontos a menos, dá mais de 30%. Quase 30 pontos percentuais a menos. Não conseguiu colar a imagem do presidente da República dele e o presidente aparece na campanha do Paulo Martins todo dia. Ainda não houve a transferência de votos, mostrando que as pessoas estão inclinadas a colocar essas duas opções também para elas ao Senado. Praticamente empatadas pela margem de erro, né? Praticamente, não, tá empatado, né? 2,7 a mais, 2,7 a menos, tá embolado. Exatamente, tá com 27,2 e 31,7. Passa, né? É uma pequena, minúscula vantagem. Dependendo do que acontecer, Rafa, na margem de erro, você pode ter até o Sérgio Moro à frente. Exato. Então, gente, completamente embolado. A diferença que já foi grande pro Sérgio Moro caiu, o Álvaro Dias virou nas pesquisas, agora embolou de novo. Parece ter acertado a mão na campanha. Ser vítima em campanha às vezes resolve. E o outro, que se mostra o experiente ou então o decano ou aquele que sabe mais, isso não colou. Isso não colou pro eleitorado. Uma corrigiu o rumo, a outra ainda não. Isso pode ser preponderante para a decisão do voto do paranaense com relação ao Senado Federal. Rafa. Agora 11 horas e 19 minutos.